em Maringá, fui para Machadinho do Oeste. Meus pais foram para Machadinho, eu tinha 7 anos de idade. Foi um momento difícil na vida do meu pai e da minha mãe, porque eles acreditavam na cidade. A minha família morava toda em Rondônia. Pediram para que ele fosse para lá para crescer junto com a cidade. E meu pai se viu naquele momento numa encruzilhada, porque não tinha como mais voltar para o Paraná, e se viu numa cidade de 7, 8 famílias. Passei a minha infância lá. Aos 14 anos eu fui para Maringá. Meu pai mandou para lá para que eu pudesse ter uma educação melhor. Fui, estudei em colégio interno, fui para o Nobel. Ia tentar a faculdade de engenharia civil, só que no momento em que eu ia prestar o vestibular, eu não aguentava mais ficar longe da minha família. Senti muita tristeza. Eu acho que até aquele momento foi o primeiro momento de início de depressão na minha vida. O meu pai, na sua sapiência, conseguiu adquirir esse hotel, o Hotel Sol Nascente, hoje, né, que a gente vem trabalhando. Eu vim para Ji-Paraná e deu certo de eu comprar aquele hotel ali, um hotel pequeno. Tinha tudo para ser feito. Tudo para ser feito. E o Alexandre chegou ali e já começou a trabalhar, e começou a se entrosar, e começou a descobrir que realmente aquilo ali era o caminho dele. Fez a grande transformação naquele hotel, com grande dificuldade, porque aquele hotel era para nós como se fosse um caminhão velho. Ele tinha que andar cheio de chaves, porque toda hora dava problema. Era problema de água, problema de energia, problema na torneira, então era um amontoado de problemas. Só que era minha oportunidade de vida, eu agarrei com todas as forças, né? Eu tinha 17 anos, meu pai ficou 1 ano comigo naquela época. Foi um momento muito difícil na minha vida, pelo aprendizado, por ser um comércio tão deficiente, tão pequenininho, com tantos problemas, né? Não podia dar uma garoa que inundava esse hotel aqui de água, né? Quantas vezes, né? Tava chovendo, inundava o hotel, os apartamentos de água, né? Eu abaixava a cabeça, pegava um rodinho, abaixava a cabeça de vergonha, pedia para os clientes sair do hotel, né? E para o andar de cima, né? O andar de cima tinha 6 apartamentos lá. E todo mundo subia a escada, carro de cliente, entrava água dentro, aquela água nojenta, né? Cheia de barro, né? Tinha que lavar o hotel, porque não era água de chuva, era a lama que entrava dentro do hotel, né? Então aquela luta, né? Nesse primeiro ano que eu vim aqui para o Hotel Sol Nascente, eu passei 1 ano dentro do hotel, sem sair de dentro do hotel nem para ir para banco. Acho até interessante, não sei nem por que aconteceu isso. Não conseguia sair de tanto trabalho que tinha. Eu trabalhava de dia, de tarde, de noite. Tinha dias que eu trabalhava quarta-feira o dia inteiro. Não, minto, a quinta-feira o dia inteiro. Aí era folga do guarda à noite, aí pegava meia-noite, e até meia-noite eu trabalhava até as 5 horas da manhã. E aí eu pegava o meu turno, que era de 5 horas da manhã, e até a meia-noite entregava para o guarda à noite. E no início do Hotel Sol Nascente nós éramos acho que era 3 funcionários e eu. Era uma lavadeira, um guarda da noite e uma pessoa que limpava o hotel, e eu trabalhando na administração, na recepção, arrumando. Nada prestava, era tudo muito, muito simplesinho. Foi um momento muito difícil da minha vida. Muito difícil não, foi um momento de muito trabalho na minha vida, mas eu estava com aquela vontade de trabalhar. O hotel naquela época, o Sol Nascente, ele tinha 25 apartamentos. Na verdade era 25 acomodações. Dessas 25 acomodações, tira uma acomodação que tinha um ar-condicionado que tinha mais ou menos 10 anos de uso, né? 10 acomodações tinha banheiros sociais, as outras não tinham, era tudo banheiro comunitário, né? Não tinha café da manhã, acho que era pão e café e leite, recepção não existia, os próprios clientes pegavam chá. Era uma coisa muito simplesinha, muito simples mesmo. Então era muito sofrido. Meu Deus, eu construía 6 apartamentos, pelo amor de Deus. Eu demorava 1 ano, 2 anos para construir, trabalhava até, batia concreto, amarrava ferro. Eu só não assentava tijolo porque eu não sabia assentar tijolo. Os vasos sanitários desse hotel praticamente foi todos eles eu que coloquei. Ele gostava muito de construção, inclusive uma vez ele tinha um tio dele batendo com o martelo lá em cima, lá, e o martelo caiu lá de cima, e de tanto curioso que ele ia ficar de mexer de construção, né? Aí bateu na cabeça dele, o pai dele saiu correndo, passava com ele. Então ele sempre gostou de construir as coisas. Mas foi um momento difícil porque eu não tinha Deus na minha vida. E a pressão na cabeça de um menino, quando entra no mercado de trabalho, é muito grande. Porque a gente tem que provar para nós
provar para nossa família e provar para o mercado que a gente é capaz, mesmo sem ter uma faculdade, sem ter um estudo. Sabia que existia um Deus, mas não sabia onde que esse Deus. Achava que Deus era muito distante. Sabia que tinha um Deus, mas achava que ele era eu aqui e ele a milhares de anos-luz, né? Que para mim chegar perto dele era só quando eu morresse mesmo e quando eu merecesse, né? Nunca consegui encontrar a verdadeira razão de viver, porque sempre tinha um espaço dentro de mim que eu não conseguia preencher. Eu tinha um médico, tenho um médico, amigo meu, muito próximo meu, Dr. Jorge Trubian, meu irmão, que ele cuidava de mim nessa minha depressão e me dava medicamento, me cobrava, alterava medicamento, mas não conseguia resolver meu problema. Na verdade, meu problema não era psicológico, né? Meu problema era a falta de Deus na vida. Chegou um certo tempo da minha vida que eu tinha comprado esse prédio que a gente está hoje e não tinha como terminar de pagar o prédio, a situação financeira estava horrível, não tinha dinheiro nem para pagar o IPTU desse prédio, que eu acredito que era um valor de 10, 15 mil reais. O prédio podia ir para leilão, e eu tinha acabado de comprar o prédio, estava numa situação financeira horrível. Eu acho que esse momento foi um momento assim, de maior pico de depressão na minha vida. Eu tive que passar aí para Machadinho, teve vezes que eu cheguei de crise de desmaios, né? Tive que ir para outra cidade para passar 2, 3 semanas dentro de uma piscina, ou tomando sol, ou quieto ali, ninguém podia nem falar bom dia para mim, porque senão eu começava a chorar de angústia. Qualquer probleminha financeiro, qualquer coisa que a gente estava passando, um probleminha, ele entrava assim numa depressão emocional muito grande. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Nós vamos fazer isso, não vai dar certo. Então eu estava sempre puxando mais para o lado negativo do que para o lado positivo. Então isso afetava ele como pessoa. Ele era extremamente uma pessoa depressiva, ansioso, né? Tinha muita ansiedade, tinha problema de saúde. Não conseguia ficar 2 mil, ele não saía, não conseguia sair de casa, porque tinha muita preocupação com o hotel. E no almoço, nem pensar. E no jantar, nem pensar, porque não conseguia deixar o hotel. Não podia deixar, porque ele achava que ninguém tinha condições de cuidar se não fosse ele. Mas isso aí já era sintomas da depressão que ele tinha. Então, assim, era muito sofrido, tanto para ele quanto para as pessoas da família. Né, o pai, mãe, a família em casa em si, eu e as crianças. Então era muito complicado. Eu era uma pessoa doente, trabalhava muito estressada. A minha esposa é uma pessoa abençoada por Deus, porque aguentar o homem que eu era dentro da casa não é qualquer mulher não, tem que ser uma mulher ungida por Deus mesmo, escolhida. Mesmo ela não estando no caminho de Deus, ela tinha que ser escolhida por Deus, porque eu aguentar o que ela aguentava comigo, né? E os ataques de depressão que eu tinha era muito grande. E nesse momento horrível da minha vida que eu estava passando, eu tive um amigo meu, uma pessoa muito próxima de mim, o Júnior Arantes. Ele veio falar para mim de um Deus que ele servia, que quando ele estava nessa situação que eu estava, só que ele não tinha problema financeiro, ele não tinha problema com a família, ele tinha problema com ele mesmo. Ele rogou para o Deus dele que tirasse aquilo dele, que se realmente ele fosse filho desse Deus dele, que esse grandioso Deus arrancasse essa depressão, essa angústia do coração dele. E nesse momento eu percebi que a minha única saída, não tinha mais saída na minha vida, eu não aguentava mais nada, não aguentava minha família, não aguentava minha esposa, não aguentava a pressão psicológica que eu tinha, minha pressão do trabalho. Eu não aguentava uma pessoa vir falar bom dia para mim. E naquele momento eu entrei dentro dessa construção e literalmente eu me prostrei diante de Deus, ajoelhei, clamei ao nosso Senhor, Pai Celestial. Eu não aguento mais, Pai. Eu não aguento mais essa depressão, essa angústia que eu estou vivendo. O meu casamento como está, essa situação financeira, essa situação que eu entrei, eu não estou aguentando mais, Pai.
faça da minha vida, Pai, da minha saúde, da minha família, a sua vontade, porque eu não consigo mais dirigir ela. E nesse momento, fiz sem ter noção do que estava falando, sem ter noção do que eu estava clamando ao nosso Senhor, né? Sem ter noção aonde que eu estava mexendo, né? E eu creio que nesse momento Deus falou para o inimigo: esse filho é meu, esse filho é meu, não coloque mais a mão nele, não coloque mais a mão nele. Obrigado. Não coloque mais a mão nele, porque ele é meu escolhido, ele tem a minha marca. E na primeira semana, a Márcia, esposa do Leandro, pessoas que eu amo demais, eles sabem disso. Deus tocou no coração dela e me chamou para mim ir na célula. Eu agradeço a Deus todo dia por ela ter feito isso na minha vida. Eu, conversando com a Silvana e com a Érica, convidei elas para participar da nossa célula, que é na casa da Fatinha. E a Silvana se interessou pelo assunto. Aí eu falei muito de Jesus para ela e ela se interessou. E conversando com o Alexandre, eles resolveram participar da célula. E eu percebi, depois de 30 dias, 60 dias que eu estava frequentando a célula, que minha depressão tinha sumido. Estava com a paz na vida, uma tranquilidade. Ô Senhor, o que está acontecendo? Eu parei de tomar os meus remédios. Acabou minha depressão. Pai Celestial, será que o Senhor começou a agir na minha vida? Eu não cria que era assim que funcionava, não cria que o nosso Deus era tão próximo de nós. Eu comecei a perceber que Deus é tão próximo, né? Tão próximo. E a gente estava retornando, né? Estava retornando de Jaru, e aí a minha esposa muito animada por tudo que vinha acontecendo na nossa vida, pelo nosso casamento, pela tranquilidade que eu estava tendo, pela falta dos remédios na minha vida, pela minha paz interior, porque eu era uma pessoa que aonde eu estava eu trazia transtorno, porque eu era uma pessoa muito depressiva, muito nervosa. E ela olhou para mim e falou: Alexandre, você está muito fervoroso, não tá? Com um tom de ironia. E eu, com a preocupação de me envergonhar, eu falei: não estou fervoroso. A Silvana está exagerando. E eu creio que naquele momento eu neguei Deus na minha vida e neguei tudo que Ele estava fazendo. Depois que eu falei para minha irmã que a Silvana estava exagerando, que eu não estava tanto assim não, que eu não estava servindo Deus dessa forma, passou um ano de sofrimento e de temor, de tristeza, de angústia, de depressão. E depois de um ano teve o Jorge Trubian, teve aqui, ele estava recém-convertido, ele veio no meio de um evento que estava tendo aqui no hotel, aquela correria, aquela angústia, e ele veio conversando comigo, a gente sentou junto, ele estava falando da felicidade, que ele tinha parado de beber. Eu comecei a dar o meu testemunho, né, de como eu estava bem, depois que eu, né, consegui tirar a venda dos meus olhos, e como a minha vida estava, né, indo assim, de vento em popa, vamos dizer assim, a família cada vez mais feliz, os filhos, a minha esposa, e eu queria transmitir isso para ele, por ele ser, né, uma pessoa querida, que eu já o conhecia há algum tempo, mas estava um pouquinho afastado. E eu senti naquele dia que ele estava assim sensível, ele ficou sensibilizado com a conversa, né, e inclusive a Silvana, a esposa dele também, achou interessante aquela conversa,